Vamos dar sequência à pregação que está sendo feita no livro de Atos. Vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos, capítulo 1, versículo 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração, atenção nessa palavra, irmãos, oração com um só propósito. Atenção nessa palavra também, um só propósito. Acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também disse, que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens, que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério. Pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, como corpo, nesse momento tão importante agora, Senhor, onde a Tua palavra será dita, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito nos conduza e nos faça receptivo a essa palavra, Pai, nos direcionando conforme a Tua vontade. Tudo aqui, Pai, é para a Tua glória. Tudo aqui, Pai, é através da Tua graça e da dependência que somos de Ti. E somos sedentos pela Tua palavra, Pai, e precisamos dela para nos direcionar. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar no texto, o versículo-chave do livro de Atos, ele se encontra no capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler aqui, capítulo 1, 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia,
e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então aqui é o início da igreja. Jesus, ele ascendeu aos céus junto ao Pai e ele diz que enviaria o seu Espírito para que a sua obra continuasse através do seu Espírito em cada um dos discípulos, para que o Evangelho continuasse sendo propagado, para que eles continuassem sendo testemunha de Cristo. E esse versículo é fundamental, porque isso acontece até hoje. E vai continuar acontecendo. Aqui, no texto, nos fala, né? Na Judéia, Samaria, nos confins da terra. Aí chegou em Andradas. E Deus, o Espírito de Deus, pela vida do irmão Levi, está em Bimirim. E através de nós, chegará a outros lugares. Então essa é a obra do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, para nós. Qual é a nossa expectativa? Aonde está a nossa esperança? Qual é o nosso propósito? Quando a gente acorda pela manhã, quando a gente para e faz uma reflexão da nossa vida, qual é o nosso propósito? É o nosso trabalho? É ganhar dinheiro? É subir de cargo? Subir financeiramente? É o governo desse mundo? É o presidente? É o governador? É o prefeito? É a nossa família? É a força dos nossos braços? Qual é a nossa esperança? Onde está a nossa expectativa? É legítimo ser o melhor possível no trabalho, crescer profissionalmente, né? Até porque nós temos que dar bom testemunho. É legítimo isso, né? É legítimo amarmos a nossa família, né? Preocuparmos com as coisas desse mundo é legítimo. Mas o que nos move? Há algo maior do que isso que nos move? Que é viver uma vida para a glória de Deus. Quer viver uma vida conforme o propósito de Deus para cada um de nós aqui nessa terra. Quando a gente olha para nós e vê, estou vivo. Só que nós conseguimos entender que há um propósito muito maior do que as coisas tangíveis para nós aqui nessa terra. Ainda no capítulo 1, os discípulos eles também preocupavam com as coisas terrenas, né? Se a gente for no capítulo 1, versículo 6, está escrito: então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Aí eles foram exortados por Cristo. Jesus falou para eles, ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião que isso aconteça. Então eles tinham preocupação, porque o reino de Israel havia sido destruído e tomado. Eles tinham essa preocupação, mas havia algo muito maior que movia esses discípulos. Se a gente for voltar um versículo antes, no versículo 5, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse era o propósito da vida desses discípulos. Eles não sabiam mais viver sem Cristo. Eles não sabiam mais viver sem o Mestre. Aquele que amou eles por mais de 3 anos, ensinou, exortou. Eles eram dependentes do Senhor. Então a grande expectativa e esperança deles estava na vinda do Espírito Santo, para que o Senhor continuasse com eles e a obra do Senhor continuasse. Irmãos, e também pode ser que ainda alguém tenha essa dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Se Cristo teve um encontro com você, porque não é a gente que teve um encontro com Cristo, foi Cristo que teve um encontro com a gente.
e a tua vida foi transformada e vem sendo transformada, houve conversão, mudança de direção, você é batizado com o Espírito Santo. Porque isso é uma obra do Espírito, não é uma obra humana. Mas Deus também ele dá o dons, como dons de língua, para quem Ele quer, que eu creio, para quem Ele quer. Vamos entrar no texto agora. Eu separei o texto em 5 partes, para a gente ir refletindo e analisando o texto de forma pausada. Do versículo 12 ao versículo 14. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os discípulos, eles tinham vindo do Monte das Oliveiras, onde eles viram a ascensão de Cristo. E eles voltaram e eles se reuniram como igreja, aqui é o início da igreja, num só propósito, unidade, que é pedir a direção de Deus para a escolha do substituto de Judas. Judas precisava ser substituído. Eram 12 apóstolos. E esse número 12 não é um número escolhido, não é um número por acaso. Ele tem um paralelo com as 12 tribos de Israel, com os 12 filhos de Jacó, que veio a se chamar Israel. Então era a antiga Israel e a nova Israel. Por isso, 12. Judas precisava ser substituído pela forma que ele saiu do ministério. Porque ele saiu do ministério porque ele traiu o Senhor. Ele traiu Cristo. Então ele precisava ser ser substituído pela forma que ele saiu do ministério. Porque mais para frente a gente vai ver que Tiago morre martirizado. Todos eles morreram por causa do evangelho e não houve substituto. Exceto João, que morreu de velhice, e não houve substituto. Mas Judas precisava ser substituído pela forma que ele saiu do ministério. E uma coisa muito importante aqui, irmãos, é a igreja reunida em unidade, num só propósito. Nós somos igreja, cada um faz parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. A igreja vive o propósito que Cristo quer para a igreja. E cada um de nós somos partes desse corpo. Cada um com sua característica, cada um com seu dom, cada um de nós. Ninguém mais importante que ninguém. Todos com a mesma importância. Porém, ninguém é igreja sozinho. Você não é igreja na tua casa sozinho. Meu corpo, eu sou igreja porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Mas se você não faz parte do corpo de Cristo, alguma coisa está errada. Isso é bíblico. Nós temos que congregar. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos que estar em unidade, num só propósito, como esses discípulos estavam, pedindo a direção do Senhor. Num só propósito. O propósito chama-se Cristo. Ele dá o propósito à igreja e nós somos membros desse corpo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 19.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 19. O corpo humano tem muitas partes, mas eles se formam um só corpo. Mesmo que aconteça, o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixe de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque sou olho, será que por isso deixe de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Então isso é bíblico, irmãos. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. O cristão, ele tem que congregar. Se você for no médico e falar para o doutor, eu quero que amputa minha mão. Ele vai te fazer uma anestesia geral, vai cortar a tua mão, depois vai tratar o teu culto. Depois de um certo tempo, teu corpo vai continuar vivo, você vai viver da mesma forma, sem uma mão. Porém, a mão que não está no corpo vai morrer, vai apodrecer. E é isso que acontece quando a gente não faz parte do corpo de Cristo. Nós temos que tomar cuidado. Porque se não morreu espiritualmente, está caminhando para isso. Nós temos que fazer parte do corpo. Isso é bíblico. Assim como esses discípulos, eles se reuniam num só propósito, como igreja, em unidade. E também a importância da oração. A oração, ela faz parte do cristão. Nós temos de nos relacionar com Cristo é pela palavra e pela oração. É a forma que nós nos relacionamos com aquele que mais nos ama. Então, quando o cristão não está orando, ou não é cristão, ou precisa de ajuda. Aqui, os discípulos, eles oraram para que o Senhor direcionasse quem deveria ser o substituto de Judas. Eu creio que eles escolheram, dentre muitos, José e Matias, que tinham as qualificações, mas eles não queriam tomar a decisão por eles, porque eles poderiam agir por partidarismo. E é assim, a gente pode ter mais simpatia por um, menos por outro, né? Mas eles colocaram, eles apresentaram ao Senhor em oração. E nós precisamos fazer isso, né? Quando a gente tem algum plano, algum objetivo, quando a gente tem alguma perspectiva, nós precisamos apresentar ao Senhor para que o Senhor nos direcione, se é a vontade dEle ou não. A nossa oração tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Eu tenho uma experiência disso aí, irmãos, de oração. Alguns anos atrás eu fui morar no Goiás, eu fui trabalhar em Cristalina, 800 quilômetros daqui. Eu trabalhava na Icasa, eu trabalhei 2 anos e meio na Icasa. E esse trabalho meu na Icasa foi um projeto de Deus para a minha vida, foi uma bênção para a minha vida. Foi
uma reconstrução de Deus para a minha vida, que eu tinha me adoecido, né, porque a dependência química ela é uma doença. Eu tinha perdido completamente o controle da minha vida, eu não tinha mais horário. Eu não conseguia ter. Né, eu troquei o dia pela noite. E esse meu trabalho na casa foi um propósito de Deus, para me disciplinar. Eu precisava ter disciplina. Eu precisava ter horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, horário para voltar do almoço. E se eu não cumprisse esses horários, eu pagava por isso. Vinha a consequência. Isso foi uma bênção para a minha vida, irmãos, até hoje. Dificilmente eu deixo de ser pontual. Dificilmente. Então foi um propósito de Deus na minha vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois de 2 anos, mais ou menos, que eu estava na casa, eu quis voltar para a minha área de formação. E eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me abrisse uma porta na minha área de formação. Hoje eu vejo isso com muita clareza e convicção, que não era a vontade de Deus. Só que eu orava para que Deus fizesse a minha vontade, mais ou menos tentando convencer a Deus que aquilo seria o melhor para mim, como se eu fosse onisciente e Deus não. Como se eu soubesse amanhã o que era melhor para mim e Deus não. Eu já era convertido, dependente de Deus, totalmente, eu já era convertido. Mas o cristão, ele cresce em maturidade, no processo. Deus era soberano. Não tem essa de livre-arbítrio. Deus interfere a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje, analisando, eu tenho convicção que não era a vontade de Deus, mas que Deus permitiu que eu fosse, para me ensinar. Mas Deus esteve comigo lá a todo instante. Foi sofrido demais, porque era 800 quilômetros daqui. A ideia era eu ir, depois ia a Érica e as meninas. A Bia tinha 7, 8 anos e a Lisa era bebê. Mas não viabilizou, porque não dava nada certo. Foi nos trancos e barrancos, eu não tinha paz. E eu saí daqui, estando certo, cheguei lá, não estava certo. Então, nada dava certo. Foi assim, não foi a vontade de Deus, mas houve a permissão de Deus. Hoje eu tenho convicção disso. Porque a minha oração eu fazia para que Deus atendesse aquilo que eu queria. Não estava em conformidade com a vontade de Deus. Mas Deus esteve comigo lá. E quando eu estava lá, eu congregava na Igreja Batista todo domingo e quinta-feira, eu não faltava. E quando acontecia alguma coisa com o carro, tinha uma igreja atrás de onde eu morava, a Assembleia, eu ia na Assembleia. Então, assim, foi um tempo muito difícil. E eu chorava praticamente todos os dias. E lá eu trabalhava pessoa jurídica. Então, eu fiz um acordo com a casa, eu recebi o seguro-desemprego. Quando acabou o seguro-desemprego, eu fui falar isso para a Érica muito depois. Nem ela sabia. Para me mandar a mesma quantidade de dinheiro para casa, eu tinha que comer miojo todos os dias. Não estou falando isso daqui para me rogar de coitado, não, porque eu não sou, tá, irmãos? Eu estou falando a verdade. Eu tinha que comer miojo todos os dias para poder mandar a mesma quantidade de dinheiro para eles. E pessoas me ajudavam com a alimentação lá. Não viabilizou. Não era a vontade de Deus. A minha oração não estava em conformidade com a vontade de Deus. Eu estou contando essa experiência porque eu vivi isso. Né? E quando a nossa oração, a gente ora ao Senhor, Senhor, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Se for da tua vontade, me direciona. Se não for, me livra. Mas que seja feita a tua vontade para a minha vida, Senhor. Hoje é essa a oração que eu faço. Mas nessa época não foi a que eu fiz. Então a nossa oração ela tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. E nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar. A oração faz parte da vida do cristão. Faz parte. Né? Vamos agora no versículo 15. Versículo 15 ao versículo 17. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos,
era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Irmãos, nada pega Cristo de surpresa. Amém? Deus, ele é onisciente. Então, Cristo, ele não foi pego de surpresa. Mas, o que nós temos que entender é que Cristo veio a esse mundo sendo 100% Deus e 100% homem, humano. A humanidade dele não tirava a divindade dele. E a divindade dele não tirava a humanidade dele. Então, por ele ser Deus, o sofrimento dele não era 40%, 50%. Ele estava suscetível a sofrer igual eu e você estamos. Humanamente falando, igualzinho. Então, agora vamos fazer uma reflexão no lado humano de Cristo, para a gente entender que amor é esse. Imagina o sofrimento de Cristo convivendo com aquele, por mais de 3 anos, com aquele que o venderia, que o trairia, que o entregaria para ser morto. Irmãos, que amor é esse? Jesus amou Judas por mais de 3 anos, todos os dias, da mesma forma que ele amou os outros, sabendo que ele ia ser traído. É difícil tentar imaginar um negócio desse. Muitas vezes, nós temos dificuldade de amar quem nos faz bem. E a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos. Jesus, ele amou Judas todos os dias, enquanto Judas esteve com ele, assim como amou os outros. É por isso que nós temos que amar a Deus, amar a Cristo sobre todas as coisas, em primeiro lugar, acima das nossas esposas ou maridos, dos filhos, pai, mãe. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, Ele nos condiciona a amar de uma maneira diferente que esse mundo ama. Ele nos condiciona a amar um amor que renuncia, um amor que abre mão, um amor que perdoa, um amor que sofre. Somente amando a Deus em primeiro lugar, nós somos condicionados a ter esse amor. A partir do momento que nós amamos Cristo em primeiro lugar, nós vamos ser melhor marido, vocês vão ser melhor esposa, nós vamos ser melhor pais, filhos, irmãos e servos, que é principalmente servos de Deus. Por isso nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Porque nós tivemos um exemplo aqui, que eu acabei de falar. Né? Cristo, ele conviveu por mais de 3 anos com a pessoa que o entregaria para ser morto. Ele amou Judas da mesma forma que ele amou João, Tiago, Pedro, da mesma forma. Esse é o amor de Cristo por nós. Porque cada vez que nós pecamos, nós temos que ter isso daí em mente. Nós traímos Cristo. Cada vez que nós pecamos, nós traímos Cristo. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Nós não vamos deixar de pecar, mas não pode ser normal pecar. Não pode ser normal. Porque cada vez que nós pecamos, nós estamos traindo o nosso Senhor. E essa tem que ser uma luta ferrenha nossa, irmãos. Não podemos achar que é normal pecar. E trair aquele que mais nos ama e que deu a sua vida por nós. E por isso nós estamos aqui.
Irmãos, agora vamos ler o versículo 18 e 19. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade ao cair ali de cabeça. Seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Até aí, por enquanto. Nós sabemos que Judas ele teve um remorso. Depois nós vamos falar disso. Remorso é diferente de arrependimento. Ele devolveu as moedas que ele tinha recebido por entregar a Cristo. Então, eu acredito que não foi Judas, porque Judas que comprou esse campo, né? Eu acredito que os sacerdotes, os mestres da lei, com esse dinheiro que Judas devolveu, eles compraram esse sangue, esse campo, onde o corpo de Judas se espatifou. E também, eu acredito que Judas se enforcou, né? E o corpo ficou ali pendurado, e no processo de decomposição, caiu no barranco, penhasco, espinhadeiro, posição, intestinos se espalharam. Mas o ponto-chave aqui não é isso. O ponto-chave aqui é o porquê que Judas entregou Cristo. Porque ele amou mais o Deus que ele servia, o Deus com D minúsculo, que era o dinheiro. Pela ganância, pelo dinheiro, Judas entregou aquele que dedicava todos os dias da sua vida para ele. Aquele que nunca houve um amor igual. Judas entregou o Senhor pelo amor ao dinheiro, ganância. E a gente vê isso, né? A gente vive isso hoje. Pessoas do alto escalão, o objetivo é dinheiro. Nós vivemos num mundo corporativo que você é o que você produz, não o que você é verdadeiramente. Nós vivemos num mundo, se você tiver com a roupa bem vestida, com um terno bem alinhado, um carro bom, você é recebido de uma maneira diferente. Senão você é olhado de cima e embaixo. Porque o Deus desse mundo é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos lá em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. O amor ao dinheiro destruiu a vida dele. Acabou com a vida dele. O Deus dele, com D minúsculo, acabou com a vida dele. Não tem como amar a Cristo e ao dinheiro. Não tem como beber de duas fontes. Ou você vai amar um ou vai odiar outro. Nós vamos ver esse versículo aqui também. Tem vários versículos na Bíblia falando disso. Eu conheço uma pessoa, eu não vou citar o nome. O cara tinha tudo para dar certo. Gente boa, carismático. Tinha tudo para dar certo. Prestativo. Foi ganhando dinheiro. O amor ao dinheiro. Ele foi tendo desvio de caráter. E a vida dele foi destruída. A família dele foi destruída. Eu penso, hoje eu não conformo com, né? Olhando para ele, quando eu conhecia lá atrás, eu não conformo com isso. Não está mais entre nós. Literalmente ele foi destruído por amor ao dinheiro. Vamos abrir lá em Mateus 6, 24.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. É legítimo, irmãos. Vá no teu trabalho e tente ser o melhor que você puder. Aumentar salário, subir de cargo, abrir filial, é legítimo. Nós somos humanos, nós temos que fazer isso. Dar uma qualidade de vida melhor para a família, uma escola melhor, ter condição de comprar um remédio, se precisar ir no médico particular. É legítimo. Mas a nossa prioridade é Cristo. A nossa prioridade é Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo no nosso coração. Vamos abrir lá em Efésios 5:5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra. A ganância é o único pecado na Bíblia que é considerado idolatria, ou seja, Deus, com D minúsculo. O dinheiro é o Deus da pessoa. Herdará o reino de Cristo e de Deus. Irmãos, e tem mais versículos, tá? Tem mais versículos na Bíblia que fala o mal desse mundo, que é o amor ao dinheiro, que é passar por cima de pessoas, passar por cima de princípios, e a pessoa caminha a passos largos para a destruição. Judas aqui, ele teve um remorso. Ele devolveu o dinheiro que ele recebeu por entregar a Cristo. Mas o remorso é um fruto da carne. O remorso é um fruto humano. A pessoa peca, ela erra, ela sente o incômodo, mas ela faz de novo, vai chega num certo momento que ela não sente mais nada. O arrependimento é um fruto do Espírito. O arrependimento, ele gera mudança. Quando nós pecamos e nos arrependemos, nós vamos lutar para não fazer aquilo de novo. Sabe por quê? Por amor a Deus, por amor a Cristo, para não trair o nosso Senhor. Nós temos um exemplo aqui de Saul e Davi. Saul, o Davi foi sucessor, rei sucessor de Saul. Saul, ele cometeu um pecado grave, que foi agir fora da vontade de Deus, fazer uma coisa que Deus não queria que ele fizesse, um pecado grave. Mas Saul, ele teve um remorso, ele não teve um arrependimento, e o final dele foi triste. Davi, que todos nós conhecemos, cometeu pecados gravíssimos. Os pecados que Davi cometeu foram graves, mas Davi se arrependeu. E o arrependimento traz o perdão de Deus. O arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, ele gera crescimento. O arrependimento, ele gera maturidade. O arrependimento, ele gera proximidade com Deus, intimidade com Deus, porque é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. No versículo 21 e 22, agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Esses dois versículos aqui, eu separei eles para a gente ver que nós temos que seguir a Bíblia. O que é da Bíblia é fato. O que não é, é humano.
Tem muita gente hoje, muitas igrejas, que denominam pessoas como apóstolo. E isso não é bíblico. Não existe apóstolo mais hoje. Ninguém tem qualificação para ser apóstolo. Para ser apóstolo, tem que ter andado com Cristo e ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Isso não faz parte mais aos nossos tempos. Ninguém tem essas qualificações mais, né? Ninguém. Então, aonde eu estou falando da Bíblia, irmãos, tá? Nós temos que seguir a Bíblia. A Bíblia tem que ser o que nos direciona, o que nos norteia. Então, quando vocês ouvirem falar apóstolo e tal, não é bíblico. Não é bíblico. E quando eles foram escolher o substituto de Judas, José e Matias, eles escolheram, dentre vários, esses dois que tinham qualificação para ser apóstolo. No versículo 23, então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram, oração. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o devido lugar. Então lançaram sorte, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então, como eu disse aqui, eles haviam escolhido José e Matias e oraram para o Senhor dar a direção de qual desses dois seria o substituto de Judas. Lançar sorte era uma tradição do Antigo Testamento. Eles acreditavam que Deus intervia mostrando a sua vontade através disso. Se a gente for lá no livro de Jonas, nós vamos ver isso aí. Eles lançaram só um livro lindo. Leiam o livro de Jonas. O livro de Jonas não é sobre a história do peixão que comeu Jonas, não. Fala sobre a soberania de Deus no mundo politeísta. O livro de Jonas, eles fazem isso. Eles lançaram sorte para ver quem era o causador da tempestade. E Deus mostrou que era Jonas. E ali mostra a soberania de Deus. Então, eles seguiram a tradição do Antigo Testamento, porque a vinda do Espírito Santo vem no capítulo 2. Hoje, nós não precisamos mais lançar sorte. Nós temos o Espírito Santo. Basta nós orarmos e pedirmos ao Senhor direcionamento. E termos paciência, esperar o tempo de Deus para nos direcionar conforme a vontade dEle. Se for da vontade do Senhor, amém. Se não for, amém também. É um livramento que nós vamos ter. Hoje nós temos o privilégio de viver o tempo da graça. E a graça chama-se Jesus Cristo. Que, pelo que Ele fez por nós, na cruz, habita em nós o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos norteia a todo instante, que nos direciona a todo instante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que privilégio. Para finalizar, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Irmãos, nós não precisamos de título para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho
Não é exclusividade do pastor, do presbítero, do evangelista. Pregar o evangelho é para todos nós. Nós vimos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. É para todos nós. Tem um exemplo na Bíblia, entre vários, que é Estevão. A gente tem que pregar o evangelho por amar a Deus, por entender que esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Os discípulos estavam lá em Atos 6, né, a gente vai ver lá que os discípulos eles estavam sobrecarregados. E as viúvas de fala grega estavam reclamando que estava havendo parcialidade na distribuição dos alimentos. Então, os discípulos escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo. Dentre eles estavam Estevão, Filipe, para fazer esse serviço, diaconato. Mas Estevão era um pregador do evangelho. Ele morreu, foi o primeiro mártir da Bíblia, foi Estevão. Morreu por causa do evangelho. Ele não se preocupava com o título. Eu não preciso ser isso ou ser aquilo para pregar o evangelho. Se o Senhor me salvou, se Ele me escolheu, eu tenho o propósito, a incumbência de pregar o evangelho. Eu não preciso de título para isso. Eu tenho Estevão como exemplo disso aí, irmãos, por amor a Cristo. A gente viu que Judas traiu o Senhor e foi substituído. E assim é a igreja de Deus. As pessoas morrem, pecam, mudam de lugar, mas a igreja do Senhor permanece, porque ela é de Cristo, ela é do Senhor. Por isso que o nosso alvo, ele tem que ser Cristo. O Senhor ordena pastores para nos pastorear, amém, é bíblico. Mas o nosso alvo é Cristo, a igreja é dele, é do Senhor. As pessoas passam, irmãos, nós não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã ou não. Quem que sabe? Quem sabe? A gente não sabe, mas a igreja do Senhor vai estar. Independente se eu ou você não estiver, a igreja do Senhor vai estar aqui. Vai estar aqui. Irmãos, o povo de Deus foi feito escravo, cativo no Egito, exilado no Egito. Deus foi lá e buscou o seu povo. E o propósito de Deus foi cumprido lá. Pregar o evangelho através da vida. Moisés, Josué, José. O povo de Deus foi exilado na Babilônia. Deus foi lá e buscou o seu povo. E o propósito de Deus foi cumprido lá. Através de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, dentre outros, tanto na Babilônia quanto no Egito. O evangelho foi pregado, o propósito de Deus foi cumprido. Nós estamos exilados nesse mundo aqui, irmãos. Nós estamos de passagem aqui. Até que o Senhor venha nos buscar, nós temos um propósito para cumprir aqui, que é pregar o evangelho. Que é pregar o evangelho. Isso daí cabe a cada um de nós. Até que o Senhor venha nos buscar, irmãos, preguemos o evangelho. Esse é o nosso propósito. Se o Senhor nos escolheu, nos salvou, e nós estamos vivos aqui hoje, tem um propósito muito maior do que as coisas cotidianas do dia a dia, irmãos. Não é porque nós somos bonitinhos, não. Não é que nós somos melhor que ninguém, não. É para pregar o evangelho. É para a proclamação do evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso grande propósito. Essa tem que ser a nossa esperança, a nossa grande motivação. O maior pintor do mundo já pintou a minha e a tua história, que é Cristo. Está pintada e nós estamos vivendo ela. E o pincel
desse pintor é a cruz. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto e cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Não temos que esperar ter tempo, senão nunca vai ter tempo. Pregue o evangelho onde você estiver. Cumpra o teu propósito onde você estiver. Aproveita esse tempo até que o Senhor venha nos buscar. Amém, irmãos?